mudo em português. Já o profeta Jô Soares disse que aquele que não fala inglês acaba perdendo português. Profeta. Eu vou ter que pregar em Libras, né? Porque aí fica mais fácil, né? Ninguém erra, é só um sinalzinho. Mateus 5. Eu preguei sobre Mateus no final de semana e eu vou continuar pregando um pouco mais hoje. Aí a gente se encerra a semana com Mateus. Pregamos domingo, pregamos hoje. Vamos pregar hoje, vamos decidir direitinho terminar esse capítulo 5. Esse capítulo 5 é interessante, porque no domingo, revisando aqui, nós ficamos em Mateus 4, né? E falamos tenha muita atenção, nós pregamos no domingo, no culto de ceia, sobre ter atenção, e a gente pregou na tentação de Jesus no deserto. Nem muita gente prega, tá? Na tentação de Jesus, eles dão uma passada e falam algumas coisas sobre a tentação no deserto. Eu preferi usar uma leitura nova. Eu trouxe a tentação e transportei ela para o nosso dia a dia, as ofertas do diabo na nossa vida. E interessante que a gente chega ao final da leitura, que a gente passa pelas mesmas provações, as tentações, provações não, tentações. A gente passa pelas mesmas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. A gente passa na vida, porque muitas coisas são colocadas nas nossas vidas em prol da gente endeusar um padrão, um posicionamento, uma questão de vida, uma riqueza, uma oportunidade, né? Então a gente às vezes cede aquilo que muitas das vezes Deus não concorda que a gente venha ceder. Foi isso que a gente fez, porque o diabo tentou Jesus 3 vezes, das 3 vezes, as 2 primeiras vezes ele questionou Jesus se Jesus era filho de Deus, né? E a primeira vez ele diz: olha, se tu és filho de Deus, olha essas pedras que elas se tornem pães, porque Jesus estava com fome. E a gente falou um pouco de jejum, né? Porque a gente falou do jejum folclórico, o que a gente vê por aí. A gente fala do jejum bíblico, que pouco se vê por aí, mas existe o jejum bíblico. A gente falou sobre isso e a gente viu que o diabo ele é sutil e que ele fica ao derredor da gente, tentando ver a nossa necessidade, a nossa deficiência. E muitas das vezes, na nossa deficiência, ele nos proporciona algo para que a gente aceite o algo e a gente foge do propósito de Deus. Acontece muito. Uma vez tinha uma pessoa que nos visitava aqui às quartas-feiras. Ele disse: poxa, os dias que eu gostaria de estar na igreja, eu não posso estar, porque quarta-feira eu gosto de estar aqui. Tem dia que eu venho aqui, mas a maioria das vezes eu não venho, porque eu tenho que trabalhar até mais. E domingo o patrão não me libera. Eu digo: mas não libera no sábado? Procura uma igreja no sábado. Não libera. Não libera à noite? Não, porque eu pego de manhã e fecho o trabalho. Abro e fecho. Eu digo: quanto tempo você tem aqui? Tantos anos. Eu digo: pô, já está na hora de você procurar alguma coisa. Bota o propósito na mão de Deus, que Deus vai abrir portas. Eu acho que abre portas. Eu digo que eu acho, porque no meu ser eu tenho certeza que abre. Mas no ser deles eu não sei. Quem não confia, quem não tem fé, não adianta. Às vezes nem nós mesmo queremos, não temos força para mudar a situação. A gente vai já que deixa ficar, não mexe não, está tão bom. Pois é, melhor do que isso é o céu, e de repente a gente não vai, tá? Baseado nas nossas decisões. Então, a segunda, Jesus também é questionado se tu é filho de Deus, joga-se daí de cima para embaixo, que dará ordem aos anjos dele, e os anjos dele não vão deixar você tropeçar numa pedra, vai estender as mãos. E a terceira, ele levou Jesus ao mais alto pináculo e mostrou: olha, está vendo os reinos? Se você me adorar, se prostrar, me adorar, tudo isso te dou. Eu não dou de nada, mas quem pode dar? Pertence a Deus. Então Jesus diz: parta de mim, porque não é só de pão e água viverá o homem, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Aí
enfim, aí, no final ele diz, não adorará a outros deuses, a não ser o verdadeiro Deus. Enfim, Jesus rebateu tudo na palavra, porque Jesus era homem ali. Homem lutando com o diabo. Homem lutando com o diabo. Né? Já os satanistas dizem que, quando lê essa parte, ele diz que era o Espírito de Deus que lutou contra o diabo. Então, o Espírito para Espírito era mais fácil ganhar. Mas não, Jesus venceu como um homem. Nós sabemos que Jesus era 100% homem e também 100% Deus, mas não no deserto. No deserto foi como homem. 40 dias jejuou e lá dentro estava, e lá ele questionou. Lá ele foi quem lutou com o diabo e venceu o diabo na palavra de Deus. Venceu na palavra de Deus. Depois de tudo isso, Deus deu ordem aos anjos, os anjos vieram servir. Bom, Mateus 5, ele já fala de um posicionamento que a gente tem que notar. Esse posicionamento, primeiro desse posicionamento, para que a gente entenda o posicionamento de Mateus 5, a Bíblia não está em ordem cronológica, mas a gente lê e pensa que está em cronológica. Então a gente pensa que os evangelhos vêm depois de Atos dos Apóstolos. Obviamente vem porque os evangelhos eram quem? São os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus que escreveram e foram colocados no seu segmento. E Atos dos Apóstolos vem bem depois, que é a história final, a última história do povo de Deus, e nós estamos continuando a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nossa vida. Mas vamos colocar desta forma, vamos vir de trás para frente para a gente entender bem o ponto que a gente quer chegar hoje. Eu gostaria que a Camila abrisse para mim Atos 9, 5. Depois eu vou para Mateus 5 e a gente termina a leitura dessa noite, a visão da leitura dessa noite. Atos capítulo 9. Dá para abrir hoje? Tá? Atos 9, 5. Antes de Atos 9, 5, fala o seguinte: separa ele aí, abre para mim Colossenses 1, 13 e 14. É mais fácil assim. Eu vou vir totalmente de trás para frente, que é Colossenses 1. Versículo 13 e 14. Aí a gente fica mais correto, fica mais certinho. Colossenses 1, 13 e 14. Olha aqui, livro de Colossenses, Paulo está falando à igreja em Colossos sobre o que acontecia e o que aconteceu na vida deles, na nossa vida. Ele está exortando a igreja para que a igreja viesse a voltar às suas fé para Jesus, porque estavam andando meio atrás de falácias, atrás de histórias, e enfim, o escritor aos Colossenses viram para ele e disse: olha, vocês têm que lembrar de uma coisa fundamental na vida de vocês. E muitas das vezes é isso que nós não entendemos, o porquê que muita gente trata Deus do jeito que trata. É inacreditável a mudança da personalidade de quem aceita Deus, que vira uma bomba na mão de Deus, quer ganhar até os postos da rua para Jesus, o desejo de ganhar alma, e depois, no decorrer do tempo, eles esfriam, acostumam com a igreja, acostumam com a vida de Deus, eles desaceleram, eles arreiam os 4 pneus e fica para onde a onda sopra dentro da igreja. Aquele primeiro amor acaba, aquilo não tem mais interesse, porque virou comum. Domingo vira a igreja, quarta-feira vira a igreja, ouve a mensagem, vai embora para casa, faz uma oração no fim da noite, uma oração de manhã, alguns lê Bíblia, outros nem Bíblia, lê mais, porque confia no telefone. Aí quando abre a Bíblia no telefone, alguém entra com uma mensagem, a Bíblia já vai embora, a mensagem dali já rola para o WhatsApp, já rola para o Instagram, já vai o dia começando, e depois mete ali um louvor, um som, e depois vai a vida que segue, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai embora. E assim é o dia a dia, é a semana e é o mês de muitos crentes. E a gente não entende o porquê que eles esqueceram
que foi feito para eles. Então a gente vai ver primeiro o que foi feito para nós. Depois a gente vai ver qual é a nossa missão, primeiro a nossa identidade. Rapidamente a gente vai ver. Olha aí, Colossenses 1, 13 e 14 assim. O qual, está falando de Jesus, tá? O autor falando de Jesus. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo está chamando a atenção dos colossenses, porque estavam esquecendo do favor que foi feito. E nós esquecemos muitas das vezes do favor que nós fomos feitos, que foi nos feito. Porque Jesus deixou de ser o nosso Redentor. Aliás, Jesus deixou de ser o Redentor, o Salvador, o Senhor de muita gente, da mesma forma que foi da primeira vez que eles tiveram contato com Jesus. Eles se acostumaram com o sofrimento de Jesus. Acostumaram, já passou, agora eu estou mais maduro. É o contrário, porque quem está mais maduro, mais dependente se torna. A gente não pode amadurecer para se tornar autossuficiente. A gente, quando amadurece em Deus, a gente chega à conclusão que a gente está pior do que estava em relação de necessidade de Deus. Porque a gente vê a nossa pequenez, a nossa necessidade, a nossa falta de fé. A gente vê o quantos defeitos nós temos. E o bom que a gente também consegue enxergar, acredito que a maioria deve enxergar, o quanto nós somos precisos de Deus. Então, quando Paulo traz essa realidade ao povo na igreja de Colossos, é para trazer eles ao primeiro amor de volta. Ei, lembra? Lembra da onde você foi tirado? Você caminhava passos longos para a morte eterna, para a escuridão eterna, mas alguém te amou, te tirou do caminho, pagou o preço, tomou o seu lugar, porque a Bíblia diz que Jesus tomou os nossos pecados, Ele tomou o nosso lugar e nos redimiu e nos fez livres para poder caminhar diante do Senhor e herdar o céu. Então, quando Ele traz essa realidade, é porque muitos estavam se perdendo. Infelizmente, está acontecendo hoje também. É por isso que a Bíblia era desse jeito. Ela, por mais antiga que ela torne, é igual a vinho. Quanto mais velha ela ficar, mais profunda ela fica. Por quê? Porque o povo não está evoluindo, apesar da gente estar evoluindo na medicina, evoluindo em todas as áreas, mas em Deus nós estamos regredindo. A igreja já não é mais a igreja que era. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é mais a igreja que era. Ah, mas naquele tempo eles viviam em perseguições. Ah, então tem que te perseguir para seguir Jesus. Tem que te machucar para você voltar para Jesus. Tem que arrancar aquilo que você mais gosta para você voltar para Jesus. Pobre que nós somos, pensado assim. Porque a Bíblia nos diz que tudo que Jesus conquistou na cruz se tornou direito nosso, é nossa herança. E tem promessas para nós. Mas foi através de sacrifício. E sacrifício porque Jesus não era meu amigo. Jesus não era seu amigo. Jesus não era seu... Você não estava nem lá ainda. Mas Ele te amou mesmo antes de você existir. Estou falando da nossa geração. Mas aquela geração viveu com Ele. Mas nós não. Então é isso que Paulo está trazendo na realidade aos Colossenses, porque eles perderam o ritmo, perderam o rumo. Mas nós não fomos salvos, redimidos por Jesus, simplesmente para ser redimido por Jesus e esperar a última hora. Não é isso que ele quer dizer. Não é isso que ele quer dizer. Agora a gente vai entender aonde nós queríamos chegar no início, quando eu pedi para abrir Mateus 5, 13 ao 16. Porque não é só ser salvo, mas tem que ser útil. Tem que ser salvo e inútil. Ser salvo e ficar num canto guardado para esperando a hora, não é para isso que nós fomos chamados. Vamos lá. Diz assim, olha o que o próprio Senhor está dizendo através de Mateus para nós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido,
o que há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha ali, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem acende a candeia e nem se coloca debaixo, nem se acende a candeia e nem se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Primeiramente, nesses 3 versículos, a gente vê uma coisa que Jesus nos dá uma identidade. A primeira identidade está no 13. Põe lá o 13 para mim. Vós sois o sal. Nós temos identidade em Deus. Nós somos o sal. Lógico que isso é uma leitura metafórica, é uma leitura alegórica, né? Mas ele está dizendo: ei, vocês são o que conserva o mundo. Vocês foram separados. Olha Colossos falando: ei, vocês foram remidos para salgar o mundo. Vocês foram remidos para anunciar o Evangelho e salgar, conservar o povo na presença de Deus. Por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão parados? Por que vocês estão tão acostumados com a vida que têm? É por isso que aqui nessa terra a gente entende que o nosso povo só gosta de reclamar no Brasil. Lá o nosso povo é necessitado, por isso que corre atrás de Cristo. A verdade é essa. As igrejas estão cheias de pessoas que precisam, mas aqui as igrejas ficam talvez não tão cheias, porque aqui todo mundo trabalha, tem. É uma dupla necessidade, uma dupla personalidade daqueles que precisam e sabem que só Jesus pode dar. E é bom colar com Jesus quando tem, quando não tem, do que daqueles que só querem Jesus para ter. Por quê? Porque quando tem, não querem saber. O que acontece? Aí precisa de quem? Precisa de mim e de você. Os crentes que velam pela palavra de Deus para mostrar essas pessoas. Para poder trazer essas pessoas a uma identidade que dizer: ei, nós somos sal da terra. Nós temos o mesmo valor. O mesmo sangue que correu por você, correu por mim. Por que agora o dinheiro te domina? Por que agora a posse te domina? Por que agora a posição te domina? Por que agora o bem-estar da tua família te domina? Por quê? Se sem Deus isso não tem valor nenhum. É por isso que Mateus está relatando isso através de Jesus, através de Mateus, para nos trazer uma realidade. Olha, lembra bem, vós sois o sal da terra. Vocês têm uma identidade. E a tua identidade é conservar. Porque se você não conserva, não serve para nada. Vão pisar em você. Você vai servir como um chão, como um lugar para ser pisado. A gente tem que conservar. Conservar em quê? Primeiro a gente, em Deus. Conservar a palavra de Deus em nós. Conservar a nossa família diante do Senhor. E depois conservar daqueles que estão ao nosso lado. Gente, tem gente demais do nosso lado precisando de uma injeção. Às vezes a gente perde tempo demais conversando sobre inúmeras coisas, vida, problemas, doença, mas o mais forte a gente não faz. Essa semana eu recebi um eletricista aqui na igreja. Eu não trabalho com 220, eu não consigo trabalhar, eu tenho muito receio de 220 volts. 110 eu me dá mão, vou fazendo mesmo, porque eu sei que o máximo que vai acontecer, e depois a gente vai lá e você até acabou. Mas 220 não. Apesar de 220 ele não te agarra, ele te expulsa, quando você agarra nele, ele te expulsa. Quando dá um círculo,
Não, eu não escuto. O curto-circuito, né? Ele expulsa a tua mão. Mas no 110 não, ele agarra a tua mão, ele não solta a tua mão. Mas eu consigo trabalhar no 110, mas no 220 não. Aí o rapaz veio aqui para fazer o trabalho, vai voltar amanhã de manhã, eu estava conversando com ele. Ele não faz parte de uma igreja como a nossa. Eu não acredito nem que ele vá na igreja que ele gosta, da denominação que ele gosta, não sei. Aí ele entrou aqui e ele falou assim, estava tudo apagado, tudo um calor aqui. Hoje aqui, irmão, eu tive que vir aqui 5h30 da tarde para ligar esse ar, porque aqui estava 91. Se eu chego aqui 7 horas da noite, eu ia encontrar 90 pelo menos. Vocês iam ficar insatisfeitos e vocês iam encontrar o calor. Aí ele entrou aqui ontem, na parte da tarde, ele falou assim, uau, que lugar bonito. Eu disse, se fosse tudo aceso, com as luzes, né, eu até diria que o colorido chamou a atenção dele. Mas estava tudo apagado. Eu falei assim, a igreja antiga, olha a minha inocência, entre aspas, né? A igreja antiga, 1908, tem um prédio assim. Ele, não estou falando do prédio, estou falando dentro. Eu digo, é o ponto que eu queria. O Espírito Santo falou, a porta abriu, agora você vai. Aí, meu irmão, olha, ó, na cabeça dele. Eu não sei se ele se cansou, resolveu voltar amanhã, mas eu falei. E convidei, e estou no pé dele. Agora, é aquele negócio, a gente convida, né? A gente não vai chegar lá e botar uma arma na cabeça, né? Vamos ver se aparece. Por quê? Porque é pelo amor que tem pela vida dele. Pelo amor. Eu merecia? Não. Ele merece? Não. Mas Jesus nos amou assim mesmo. Então o que eu posso fazer? Dizer para ele o que eu recebi. E eu disse para ele o que eu recebi. E falei da igreja. Ele falou assim, mesmo? Mas eu tenho uma namorada que ela fala inglês. Eu digo, traz ela, nós temos um dispositivo aqui que ela vai traduzir tudo para ela. Tudo ela vai entender. Tudo para poder facilitar. Tudo que ele falava que trazia uma dificuldade, eu tentava resolver um ponto para poder, né, resolver, poder oferecer primeiro se eu falo uma coisa, eu tenho que oferecer a ele. Então eu não queria me comprometer com coisas que eu não podia oferecer. Mas tudo que eu falo, graças a Deus, né, me deu o jogo de poder conversar com ele. Esperar, por quê? Porque se eu não colocar sal na vida dele, não vai funcionar. Não vai funcionar. E a segunda identidade que Deus nos dá, aliás, o autor, né, aí em Mateus no caso, né, através de Jesus, Espírito Santo, ele dá no versículo seguinte: primeiro nós somos sal, e a segunda identidade que nós somos, luz. Ele está dizendo que nós somos. Não está dizendo se você seguir a Bíblia até o final, você virá sal. Se você vir para a escola todo dia, você vai virar luz. Não, vocês já são. Porque Jesus era, e Jesus é, claro, eu estou falando de Jesus homem na época. Vocês são sal da terra, luz do mundo. Agora imagine você, luz do mundo, e eu, né? Eu me imagino, eu, luz do mundo, numa pilhazinha daquela magrinha, 3A, né? 3A, magrinha, a mais fininha é 3A, a minha é aquele tamanhozinho. Mas quando Jesus olha para mim, ele bota a bateria desse tamanho, e o meu holofote acende, porque é ele que dá a bateria. Mas eu me sinto pequeno, por quê? Porque diante dele eu não tenho tamanho. Nós não temos tamanho. Mas Jesus, quando pega você, como já pegou você, quando me pega, como já me pegou, ele coloca uma bateria enorme. E não adianta o diabo tentar esconder a gente, que ele não vai conseguir esconder a gente, a não ser que nós venhamos nos esconder. Ah, como é que eu posso me esconder, pastor? Quando você se enfia num buraco que não é para você estar. O buraco é de trevas, você está nas trevas. Ah, mas eu sou luz. Não! A misericórdia do Senhor é que não permite você ser consumido. Mas você está no lugar errado. Quando você for para a balada e encontrar um crente, fala para ele que está no lugar errado. Mas ele já está errado também. Eu não posso falar isso para você. Não é verdade? Mas se você souber alguém que está na noitada, fala, você está no lugar errado, cara.
Sabe por quê? Às vezes Deus pode pegar você e eu e nos jogar dentro de um buraco desse para poder trazer alguém para fora, no sentido espiritual. Mas não é constante, gente. Sabe? Não é constante. Eu já vi muita gente sair do tráfico de drogas, se converter, e Deus não levar ele de volta. Usa ele em outra área. Mas tem muitos que Deus tira e leva de volta para poder alcançar outros. Mas não são todos. A gente escuta casos, mas não são todos. Deus me tirou do espiritismo, mas nunca me enfiou dentro do centro espírita para poder evangelizar ninguém. Mas porque eu tenho meu irmão, a gente tenta evangelizar e não consegue. Meu irmão é pai de santo. Não, pastor Jonas não, viu? Pastor Jonas é o outro irmão que eu tenho. Eu tenho um irmão na cidade. Eu falo, meu irmão, mas se eu não disser quem é, pode ficar 2 vias de linha aí, né? Aí fica bem difícil. Aí daqui a pouco o pessoal está chamando o pastor Jonas de feiticeiro na rua. Ele não tem nada a ver com isso, hein? Desde que o pastor Jonas fora dessa história. É um outro irmão que eu tenho. A gente prega para ele, mas não entra. E agora, o que a gente faz? Agora a gente continua falando quando pode, mas agora a gente está na oração de Deus, Senhor, coloca alguém do lado dele, lá onde ele estiver naquele dia, que ele estiver meio para baixo, sentindo dor, coloca alguém no ouvido dele, ó, que não seja a gente, porque às vezes os profetas de casa não funcionam, é mais os de fora. Eu sei que quando Deus tirar meu irmão do diabo, das mãos do diabo, ele vai perder muita coisa, porque eu perdi muita coisa. Deus me tirou muita coisa. Deus me tirou porque foi Deus que me tirou. Não foi o diabo que me arrancou, não. Porque pelo diabo eu teria até hoje, talvez até mais ainda. Mas foi Deus que me tirou porque aquilo me prendia. E eu não podia servir a Deus com as coisas que o diabo tinha me dado. De maneira nenhuma. Infelizmente meu irmão é muito preso, mas eu creio até a última hora do suspiro dele, que o Senhor vai libertar ele e vai chegar na hora, se ele tiver que partir, mas ele vai partir livre. E sabe, nem que o Senhor, na última hora, na cama ali, não tem ninguém perto dele, e alguém chegar lá no ouvido dele, bom, ele sobe e o Senhor o abraça. Eu creio, porque é assim que a gente tem que ser. Sabe? Então ele me respeita, eu respeito a ele. A gente, quando vai lá no Brasil, a gente vai na casa dele, entra, o centro espírita está lá, não vou fazer o quê? Eu tenho que fazer, o Senhor, eu vou entrar. O Senhor me conhece, eu conheço tudo que está ali dentro. Mas eu agora sou teu, eu estou indo lá porque é meu irmão, eu não posso fugir das coisas. A gente vai, é bem tratado. Ah, vocês comem? Comemos. Vocês bebem? Bebemos. Não é? A gente só não pergunta de onde vem. Porque a Bíblia nos ensina, mas o senhor não sabe de onde vem? Não, eu sei que vem da casa do meu irmão. Mas não é comida oferecida ao santo. É comida que ele compra e cozinha para a gente. A gente não pode comer aquela que é oferecida ao santo. E daquela comer. É o que a Bíblia diz. Então vamos ser bíblicos, né? Não vamos ser folclóricos. Então a gente tem essa... Mas o que a gente tem que fazer? Mostrar para ele que existe a luz. Mas não é só mostrar, irmão, aqui para a gente concluir nessa noite. Somos sal, a gente salga. A gente é luz. Ser luz é questão de caráter também. Viu? Caráter. O Evangelho, ele só não muda a nossa vida. Primeiro ele muda o nosso caráter. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que não é isso, não se engana mais. Por quê? Porque aonde Jesus chega, tudo se faz novo. O americano tem a nomenclatura de dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos born again, nós nascemos de novo. E é verdade, no Brasil é a mesma coisa, nascemos de novo. Se nascemos de novo, a gente tem que ser educado com boas maneiras. A gente tem exemplo na igreja, nós temos o filho da Larissa, o Gustavo. Ele não está aqui, mas ele está em casa, deve estar me escutando na internet. Ele está me escutando na internet. Com meses de vida. Ela tem que colocar coisas boas nele. Porque se ela botar coisa ruim, ele vai ficar ruim. É um hard drive novinho. Memória. É caráter, mudança.
Porque tem pessoas que falam assim: ah, o meu pai era assim, ai, a minha mãe era assim. Olha, eu até aceito essa história, sabe, pastor? Eu até aceito essa história quando a pessoa é adolescente. Partiu daí, tem que virar um homem, tem que virar mulher. Porque para o meu pai ser um mau caráter, um exemplo, mau caráter, e eu me tornar um mau caráter até o fim da minha vida, você é um sem caráter há muito tempo. Você é pior do que seu pai, porque você caiu na razão, no entendimento que ele foi um mau caráter para a família, e você está copiando. Ah, mas isso como é que dá o nome que eles dão nome? Isso é hereditário. Hereditário é a sua cabeça que está ruim. Porque eu vim de família alcoólatra, vim de família de divórcio. No entanto, eu nunca me tornei um alcoólatra, nunca me tornei um divorciado. Porque eu decidi mudar a minha vida. Então tem coisas que são hereditárias na nossa mente, a gente é que põe. Ah, mas isso chama-se maldição hereditária. Vem da mãe e vai para a filha. Vai quando quer. Porque quando Jesus entra, Jesus quebra tudo isso. Porque não tem como o diabo permanecer. O diabo familiar, como diz que tem um diabo familiar, na minha não tem. Graças a Deus não tem. Um diabo familiar que destrói a família toda, ele não vai ficar no mesmo lugar que Jesus está na minha vida, de jeito nenhum. Ou eu estou servindo um Deus errado. É por isso que eu estou dizendo, a gente é luz. Eu não estou me distanciando do tema dessa noite, da mensagem. A gente é luz. Se a gente é luz, ele diz assim: se você é luz, você não pode ficar escondido e nem se esconder. Porque aonde você estiver, você tem que trazer luz para quem está do seu, em volta da sua vida. Nós fomos trabalhar semana passada e conhecemos um casal bem novinho. Eu vou dizer casal, porque é um rapaz e uma moça. Moram na mesma casa, para mim é um casal, né? Não que seja amiga, não sei. Bom, eu não vou entrar em detalhe, porque eu não sei. Mas são pessoas calmíssimas e tudo. Quando nós fomos ver a casa deles para limpar, a gente tem uma certa idade, eles são bem novos, né? Bem novos. A gente começou a conversar sobre o trabalho de casa, o que tem para fazer, o que não tem para fazer, o que eles queriam, e essas coisas que você sabe de limpeza de casa. Tá. Aí daqui a pouco eu falei assim: poxa, vocês moram nesse lado de Bridgeport, é um lado bom, a igreja Emanuel logo aqui. Aí ele falou: a igreja Emanuel, eu digo, aí eu também conheci a igreja Emanuel. Eu falei para ele, não, eu conheço a igreja Emanuel, e quando eu conheci a igreja Emanuel, essa área aqui era uma área meio ruimzinha. A igreja chegou, mudou a área todinha. Eu não sei o que a igreja fez, mas eu sei que eu queria entrar em pormenor. Eu sei que a igreja entrou, Jesus entrou na área, né? E a área todinha mudou, e mudou mesmo, para melhor do que era. Eu digo, inclusive até a praia de Bridgeport mudou muito para melhor. Conversando com ele, ele disse: é verdade. Eu falei assim: mas eu creio que Deus é capaz de fazer tudo isso. Nós falamos para ele. Ele disse: eu falei assim, porque nós somos pastores. Já colocamos a gente na vida. Somos pastores. Sabe, se quer, se não quer, eu não vou esconder a minha identidade para ninguém. Negativamente, somos pastores. Então, ele já sabe, dentro da casa deles, tem 2 pastores limpando a casa deles. Porque eu não posso esconder minha luz. E eu posso esconder, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas eu não vou esconder. Todo lugar que a gente vai, ele sabe que a gente é pastores. E tem uma coisa, Deus lhe bendiga, bom dia, Deus lhe bendiga. A gente só não deu. Antigamente ninguém respondia, agora já respondem. Falam o mínimo. E sabe, o negócio fica assim, Deus já. E a gente, Deus, sabe? Deus. Inclusive, até a dona da casa agora é Deus, né? Deus. E até então era mais difícil. E assim vai. É isso que a gente precisa entender. Primeiro, foi um sacrifício doloroso por nós. E esse que morreu por nós, o que ele quer de nós? É que a gente seja sal e luz. Que a gente conserve a moral de Deus, a regra de Deus para o homem,
que tem regras lá na Bíblia. E segundo, que a gente seja luz. Que aonde tiver escuridão que a gente chega, tem que clarear. Tem que mudar a história. Porque senão não serve. A gente não vai servir para nada. A gente vai ser pisado. Esse pisado é simbólico. Esse pisado quer dizer assim, vocês ficaram deixados para trás. Deixados para trás. Vocês não servem. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui e para aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir. Queridos, a gente precisa servir a Jesus. Pare de se acomodar na carteirinha de ser crente de uma igreja. Pare de se acomodar de ficar ali nos cultos, quarta e domingo e achar que está tudo bem. Está bem com você e com Deus, mas para que Deus te chamou na missão, não está bem. A gente precisa gerar filhos. Tem uma música, tem um louvor eu acho que é da Fernanda Brum ou da Eixo. Dai-me filhos, né? Dai-me os filhos. Dai-me filhos, senão morro. Sabe, é lá da vida de Abraão, sabe, de Moisés, pedindo ao Senhor no mate, nos ajude a caminhar. A gente precisa voltar a isso, a ser verdadeiro. Mas já falei que a pessoa não quer. Será que a gente talvez também não está mostrando para ela que nossos votos não mudaram? E por isso que elas não querem? A gente precisa fazer uma autoanálise. A gente precisa ver o nosso sal. Se ele está salgando, está bem salgado, então a gente pode fazer. Então vamos ser luz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a vida da igreja. E que o Senhor nos dê muito direcionamento para que a gente possa ganhar algo. As minhas orações têm sido: Senhor, traga famílias para a igreja. Senhor, traga jovens, adolescentes, criança, homem, mulher, irmãos e irmãs. Senhor, usa cada um de nós. Usa cada um, dos pequenininhos até os mais velhos. Use cada um, que ele sinta o desejo de trazer um amiguinho para a igreja, um vizinho para a igreja. Sabe, não saia de casa. Se você conhece um vizinho seguinte, não saia de casa, o vizinho lá de fora, convide para vir para a igreja. Às vezes a gente critica algumas denominações que tem por aí, que elas vão na porta pegar as pessoas, a gente critica, né? Incomoda, mas olha, eles não estão errados, eles estão buscando, alguém sempre eles pegam e levam para a igreja, mas às vezes a gente não, a gente quer ficar parado, não é hora de parar. Agora nós estamos no auge da guerra. Jesus, igreja, está voltando. O céu existe, mas o inferno também existe. E a gente não pode deixar o inferno cheio. A gente tem que deixar o céu cheio. Céu existe e é para nós. E a gente não vai abrir mão disso. Não vamos chegar diante de Deus com a mão vazia. Não trouxe ninguém do Senhor. Ele merece almas nas nossas mãos.